Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Wesley e nós estamos em uma série de estudos a respeito da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar sobre uma classe de livros conhecida como livros poéticos. Esses livros, chamados de livros poéticos, são aqueles livros ou as passagens mais lidas na Bíblia, porque se encontram em Salmos. Os Salmos são livros poéticos, e outras passagens também. E às vezes a gente passa de uma maneira tão rápida sobre esses Salmos e a gente não dá a devida atenção. E então, nesta oportunidade, eu gostaria de falar aqui a respeito da formação desses livros, da importância que eles têm no cânon bíblico e como nós, hoje, cristãos, podemos usar destas passagens de forma que consigamos edificar a nossa vida. Antes de começar, eu gostaria de ler em Salmo de número 137 o texto que vai dizer o seguinte: Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos uma canção de Sião. Aí no versículo 4 vai dizer: Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Veja que aqui essa passagem é uma passagem que tem uma conotação histórica. Não é um texto que foi escrito de qualquer forma. E nós vamos entender um pouquinho esse Salmo de número 137, mas antes eu gostaria de entender com você, se você tem noção, quando eu falo sobre livros poéticos, qual a imagem que vem na sua mente? Você tem noção, você conhece quais são os livros poéticos da Bíblia? E por que eles são chamados assim? Bom, o próprio nome já diz livros poéticos porque foram escritos através de uma forma especial de arte, como os poemas de hoje. Quando um autor vai escrever uma música, uma canção, ele pensa sobre a mensagem que ele quer transmitir, mas pensa também de uma maneira mais bonita e assimétrica para que nós que vamos ouvir essa canção entendamos a mensagem e também possamos nos alegrar com aquilo que está sendo tocado. E veja que as músicas não servem apenas para alegrar, mas também existem músicas que nos fazem refletir sobre uma determinada situação. E da mesma forma que nós encontramos esses livros poéticos, essa poesia na contemporaneidade, a gente também vai encontrar na Bíblia Sagrada. Como eu havia dito, o livro poético mais conhecido é o livro de Salmos, mas também existem outros livros, como por exemplo o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão e também Lamentações de Jeremias. Todos estes livros são livros que nós chamamos de poéticos. Beleza? Quando a gente olha para a história do povo judeu, e aqui nesse canal tem um vídeo que eu falo somente sobre os livros históricos, é importante você conferir, mas quando a gente fala sobre a história do povo judeu, nós vamos perceber, conforme eu estou mostrando aqui para vocês neste cronograma, que os livros poéticos eles estão fazendo adjacentes, eles estão acompanhando a história. E conforme eu estou mostrando aqui, o período de maior crescimento e promoção dessa poesia foi nessa parte aqui
de 1º e 2ª Reis, que foi o período de dois grandes monarcas, que é Davi e também o seu filho Salomão, que governaram juntos durante 80 anos. Foi nesse período que Israel conseguiu atingir o seu maior nível de paz e tranquilidade em relação às outras nações. Por isso eles tiveram a oportunidade de escrever salmos e também fazer poesia. E isso mostra para nós que em tempos de guerra e em tempos de aflições, como foi a maior parte do período da história do povo judeu, era impossível fazer poesia. Você não vai fazer poesia quando você está lutando para salvar a sua própria vida. Mas neste período de paz que Israel estava passando, foi o momento em que Davi e Salomão tiveram a oportunidade de fazer esses textos poéticos. É interessante que nós devemos ter alguns cuidados quando nós falamos de livros poéticos. Esses livros que eu citei para vocês, como Salmos, Jó, Provérbios, porque esses livros eles não estão apresentando uma doutrina específica. Eles estão apenas expressando o sentimento do autor. E às vezes nessa expressão do sentimento do autor, pode ser que o autor revele algo que seja da sua própria humanidade e não aquilo que seja da vontade de Deus. A gente pode perceber isso muito bem quando a gente vai decorrendo no final do livro do Salmo 137, que o autor vai se enchendo de ira quando os habitantes da Babilônia pedem que eles toquem hinos e eles ficam: como nós podemos alegrar os nossos inimigos com as nossas canções? Eu quero que todos os meus inimigos morram da morte mais terrível possível. E a gente, às vezes, na igreja, costuma ler somente a primeira parte, que é uma parte mais bela, mas esquece que a segunda parte do Salmo de número 137 também faz parte do cânon. E seria até um absurdo a gente pensar que a morte do outro seria a vontade de Deus. Não, ela está mostrando o sentimento desse autor. Então nós devemos tomar muito cuidado para não fazermos doutrinas apenas com base nos salmos. Os salmos vão revelar uma doutrina, mas não vão determinar o que é certo e o que é errado, ok? Então, para você fazer uma doutrina ou verificar se sua igreja está caminhando de fato de acordo com os princípios bíblicos, você tem que perceber se aquilo que está sendo dito tem confirmações também em outras passagens da Bíblia, como nos livros históricos, como nos livros proféticos e também nos evangelhos. Beleza? Então isso aqui é apenas para nós entendermos que os livros poéticos servem para edificar a nossa alma, mas não servem para que nós baseamos os nossos princípios de comportamento apenas em cima deles, porque então podemos estar caindo em grandes heresias. Então, para que servem esses livros poéticos que estão na Bíblia? A primeira coisa que eu diria que é para alimentar a nossa alma. O ser humano, ele não é feito apenas de razão, nós não somos feitos apenas de coisas, de pensamentos técnicos. Nós precisamos da arte, de todo tipo dela, para passar o tempo, para nos entreter. Quando chegamos cansados do serviço em casa, colocamos um filme para nos desligarmos desse mundo cotidiano, ou quando nós colocamos um hino, uma música. Tudo isso é expressão de arte. E quando a gente vê na Bíblia Sagrada que Deus permitiu e instigou o povo a produzir um certo tipo de arte, isto mostra que Deus também está preocupado com essa parte da nossa vida, que Deus não quer apenas que nós passemos o dia trabalhando, comendo, dormindo, trabalhando, comendo, dormindo. Não, Deus quer também nos fazer alegrar e nos dá para isso a poesia.
Então a poesia e a obra de arte também é uma forma de adoração a Deus, ok? Então com esses livros poéticos nós alimentamos a nossa alma com adoração a Deus e também com reflexão, perfeito? E conforme eu havia dito, esses livros são considerados poéticos porque eles têm essa métrica diferente, foram pensados para tais, e quando a gente olha para esses livros poéticos, como Salmos, Jó, Eclesiastes, Cantares, Lamentações de Jeremias, a gente vai ver algumas técnicas que foram usadas no passado e também que podem ser usadas hoje ainda. Você vai perceber que algumas dessas técnicas ainda são muito atuais. Eu gostaria de citar apenas algumas aqui. A primeira seria o que a teologia chama de antropomorfismo. Antropo significa homem, morfismo significa forma. Então é como quando os salmistas atribuíam forma humana para descrever Deus. Ou seja, a nossa mente ela é finita demais para entendermos a grandeza de Deus. E por isso o salmista usa dessa forma de linguagem, dando formas humanas para Deus, para que conseguisse expressar o que ele estava sentindo, o que ele estava vendo. Por exemplo, as mãos do Senhor se estendem para o mar. Deus não tem mão porque Ele é espírito, mas é uma forma de mostrarmos que Deus é tão grande que é como se Ele tivesse uma mão que o oceano caberia dentro das suas mãos. Ou os pés do Senhor habitam a terra, ou seja, que Ele é tão imenso que os seus pés estão sobre a terra. Então essas são figuras de linguagem que nós chamamos de antropomorfismos, que nós vamos encontrar em toda a Bíblia, mas muito especialmente nesses livros chamados de poéticos. A segunda forma de elementos, de estratégias que os autores usam é também chamada de antropopatismo. É quando nós atribuímos sentimentos humanos para falar de Deus, como, por exemplo, Deus se entristeceu, ou Deus se arrependeu de ter criado o homem, ou Deus sorriu. Não que Deus se alegre, se arrepende ou sorri como nós, mas é uma forma de nós expressarmos quem é esse Deus e a forma que ele está agindo. Conseguiram compreender? Essa técnica que os autores usaram é chamada de antropopatismo. Também nos livros poéticos encontraremos as figuras de linguagem. As figuras de linguagem é quando nós exageramos algo para descrever outra. E essas figuras de linguagem estão presentes nos livros poéticos e estão presentes ainda no nosso cotidiano, muito claramente, né? Nós fazemos cada dia expressões e que quem é de fora, às vezes não conhece a cultura brasileira, vai tentar levar ao pé da letra, mas não é isso que nós queremos dizer, perfeito? A quarta parte usada pelos escritores e principalmente pelos reis, em reis nós vamos encontrar muito, por exemplo, Sansão usava, que é o enigma. O enigma é quando você conta uma parábola para expressar outra. Sansão, ele falava com os filisteus através de parábolas. Salomão também, ele usava esse enigma para revelar alguma coisa, alguma verdade. Quando ele pega uma criança e quer cerrar a criança no meio para que as mães descobrir quem que era a mãe verdadeira, ele estava fazendo uso dessa arte dos enigmas. A rainha de Sabá, quando ouviu falar da sabedoria de Salomão e ela vem visitá-lo, ela traz vários enigmas para Salomão e ele consegue resolver todos, mostrando que essa era uma sabedoria da época que ele também usou, que está presente na Bíblia. O diálogo é uma outra, a quinta parte que nós encontramos, principalmente nos
no livro de Jó. Jó, ele dialoga com sua esposa, dialoga com os seus amigos e dialoga também com Deus. E nesses diálogos vão aparecendo verdades que ele ainda não conhecia. Esses diálogos é uma expressão de poesia que se assemelha muito à maiêutica usada por Sócrates. Quem é estudante de filosofia já compreendeu que a maiêutica era uma estratégia que ele usava de perguntas e respostas. Ele fazia uma pergunta a alguém e essa pessoa era obrigada a refletir sobre aquela pergunta. E quando a pessoa refletia, é como se a verdade saísse de dentro daquela pessoa, da escuridão, e fosse para a luz. Da mesma forma, os diálogos que estão na Bíblia, que têm a expressão poética, nos revelam também algumas verdades que antes estavam obscuras e que agora podem ser chegadas à luz. Por isso que todas essas técnicas que eu usei, que eu expliquei para vocês aqui, vocês, quando olharem para um texto, vocês devem identificar essas passagens, para que vocês compreendam o que o texto quer dizer e que você possa tirar também o melhor proveito dessas mensagens para as suas vidas. Então aqui, eu já falei de muitas coisas técnicas. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, volte o vídeo, assista novamente, porque aqui eu não quero confundir ninguém, eu quero trazer esclarecimento para vocês. Então, falando aqui mais especificamente a respeito dos livros, é importante que a gente comece falando a respeito desses livros com o primeiro livro, Lamentações de Jeremias. O livro Lamentações de Jeremias, alguns autores não os consideram como poéticos. Por quê? Porque eles, dentro do cânon bíblico, ele não está dentro dos livros juntos classificados como poéticos. Ele está logo depois de Jeremias. Por quê? Porque sabe-se que foi Jeremias, o profeta Jeremias, que escreveu Lamentações de Jeremias. Então colocaram esse livro lá apenas para identificar que era o mesmo autor. Mas Lamentações de Jeremias não se assemelha ao livro de Jeremias, porque o livro de Jeremias é um livro profético e Lamentações é um livro poético. Ali, quando Jeremias está chorando a respeito da destruição de Jerusalém, ele está fazendo isso de forma poética, ok? Então nós temos que ter essa clareza e que Lamentações de Jeremias está falando de uma forma poética a respeito da tristeza do autor, mas também revela algumas esperanças que o autor tinha com um futuro melhor para Jerusalém. O segundo livro que eu gostaria de falar sobre o poético é Jó, que eu já citei aqui um pouquinho, que acontece em forma de diálogo. E o grande propósito do livro de Jó é se perguntar: por que os justos sofrem? Essa é uma questão que estava dentro do povo judeu, uma questão pertinente e que também é pertinente para nós hoje. Por que as pessoas que são fiéis a Deus, que estão fazendo as coisas corretamente, passam por tribulações, por provações, se essa pessoa é justa? E ali a gente vai ver que Deus responde para Jó da mesma forma que responde para nós, porque os justos sofrem, ok? O próximo livro que eu vou falar aqui é o livro de Salmos. E o livro de Salmos é interessante porque eles são formados de números. Salmos não tem capítulos, Salmos tem números. É como a harpa cristã. Na harpa nós não encontramos capítulos, apenas números, porque cada número daquele é um cântico diferente. E da mesma forma, Salmos, cada um daqueles salmos é um cântico de adoração, de reclamando porque as coisas estão difíceis, enfim, como são os hinos feitos ainda nos dias de hoje. Apenas como nível de curiosidade, quem foi que escreveu os Salmos? Os Salmos eles foram compelidos mais propriamente por Davi, no tempo de Davi,
Mas Davi não é o único autor dos Salmos. Existem ali cânticos também que foram feitos antes e depois de Davi. A nível de curiosidade, Davi escreveu 73 Salmos, Asaf escreveu 12, os filhos de Corá escreveram 9, Salomão escreveu 3. Isso mostra que Salomão ele tinha uma técnica diferente, mais para o enigma do que para os hinos e poemas. Etã e Moisés escreveram cada um. 89 foi o de Etã e o Salmo 90 foi Moisés que escreveu. E nós temos também 51 salmos anônimos, ok? Esses salmos anônimos são mais daquele período do tempo do exílio babilônico, onde não tinha como ter tanta certeza de quem estava produzindo aqueles salmos. Tranquilo? Provérbios é um livro de sabedoria que ensina as pessoas a como viver bem, como viver de forma que nós possamos agradar a Deus. Eclesiastes é um livro que também é creditado a Salomão, mas assim também como Provérbios, né? Mas Eclesiastes ele faz a pergunta: por que nós estamos aqui? Qual que é a grande questão da vida? Qual o sentido do nosso universo? Ok? Então, se em Provérbios a gente entende que Salomão está ensinando as pessoas a como agir no seu dia a dia, Eclesiastes ele está pensando sobre o futuro. Qual é o nosso futuro? Qual o nosso propósito de vida? Por que nós nascemos? Né? E inclusive porque nós haveremos de morrer. Ok? Cantares de Salomão é aqueles salmos ou aqueles poemas feitos para maiores de idade, né? Porque esse salmo é recheado de erotismo, né? Cantares de Salomão. A forma espiritual de entender aqueles textos é do amor de Deus para com o povo judeu. Deus expressa ali que está amando ao povo judeu de uma maneira intensa, mas também esse salmo, humanamente falando, fala sobre a nossa relação afetiva, que é muito importante, que se este texto está na Bíblia, é porque Deus também valoriza as nossas afetividades, o nosso amor para com o marido, a esposa, o amor para com os nossos filhos, e essa parte não pode ser negligenciada em nenhum momento, ok? Eu espero que tenha ficado claro essa parte dos livros poéticos, que você tenha entendido. Nas próximas aulas, futuramente, eu vou falar mais detalhadamente sobre cada livro para que você entenda a palavra de Deus de forma que, quando você for ler e estudar a Bíblia Sagrada, você seja edificado, não apenas o seu coração aquecido, mas também a sua mente cheia e iluminada pela presença e pela sabedoria do Espírito Santo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.